Olá, pessoal, muito bom dia. Como vocês estão? Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, a última segunda-feira do mês de setembro. Olha só, como a gente conversou ontem, né? Estamos aí nessa última semaninha do mês, nessa reta final desse mês tão abençoado. Então, muito bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Para quem está me assistindo agora ao vivo, quem vai me assistir depois. Então, que a gente possa aqui junto desfrutar dessa palavra, desses momentos de meditação na palavra do Senhor. Se você estiver aqui comigo ao vivo, quiser fazer alguma pergunta, eu conseguir ler, a gente vai respondendo e conversando aqui ao vivo, tá bom? Então, ontem eu falei para vocês, a gente conversou um pouquinho, nessa última semana do mês, a gente vai encerrar esse mês com muita gratidão, com muita alegria, e vamos compartilhar o Salmo 23. O Salmo 23, ele tem 6 versículos, então ontem a gente já meditou no primeiro versículo, e hoje nós vamos meditar no segundo versículo do Salmo 23. Amanhã no terceiro, depois no quarto, e assim sucessivamente, até a gente encerrar a semana no dia 30, na sexta-feira, tá bom? Então você que quer meditar na palavra, extrair da palavra, mesmo que seja nesse único versículo, tem tanto ensinamento, e você fica aqui comigo juntinho para a gente ir nessa caminhada juntos aprender, tá? Então vamos lá, vamos começar com a leitura do versículo e logo depois eu venho com a nossa ilustração, que ontem eu fiz um desenhinho bem lúdico, né? Simples, mas bem bonitinho das ovelhinhas. E a cada dia a gente vai acrescentando um pouquinho nesse desenho, conforme a gente for lendo e meditando na palavra, tá bom? Então vamos ler, eu já vou trazer o desenho para vocês e aí a gente vai meditar um pouquinho aqui juntos, tá? Então no versículo 2, ele fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Tem algumas traduções que traz assim: ele faz-me deitar em pastos verdejantes. Então, ou deitar ou me leva a repousar, né? Tem o mesmo sentido. Leva-me para junto das águas de descanso. Então, esse é o versículo de hoje, tá? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me junto às águas de descanso. Outras traduções traz como águas tranquilas. E olha só o nosso desenhinho aqui, a nossa ilustração. Ontem tinha o pastorzinho e as ovelhas, porém nós não tínhamos aqui, ó, as águas de descanso, as águas tranquilas. Então eu trouxe aqui para vocês essa representação da nossa aguinha e os pastos verdejantes. Olha só quantos pastos, quantas pastagens aqui para as nossas ovelhinhas. Essa representação é do Salmo 23, onde fala do pastor e das ovelhas. Então, quem é o nosso bom pastor? O Senhor, né? O Criador, o universo, essa força que rege, né? É o nosso Deus, o nosso Criador, e as ovelhinhas aqui representadas como nós, os seres humanos, os filhos de Deus. E trazendo essa ilustração para que fique mais claro, né? Para que a gente absorva esse ensinamento. Então, ele nos leva para as águas tranquilas, ele nos leva a descansar. E o que a gente vê nos dias de hoje é que o ser humano está tão embutido ali nos problemas, tão imerso, né, na sua realidade de dificuldades, e que ele acaba vendo somente as lutas e a correria da vida e os problemas e as dificuldades e esquece, né, dessa essência, dessa palavra. Independente de você ser religioso ou não, Deus é algo universal. Ele é o criador de tudo. Então ele tem essa mensagem para todos. Então muitas vezes na correria do dia a dia, né, na preocupação de como eu vou dar conta disso, como eu vou dar conta daquilo, a gente se esquece de se voltar para essa parte espiritual e buscar ali realmente o conselho, né, o descanso, a sabedoria, para que a gente possa seguir e ter a nossa vida conduzida de uma forma diferente. Então, esse salmo, nesse versículo tão pequenino, ele traz tantos ensinamentos, aonde ele fala que a gente tem que descansar, porque é ele que nos leva às pastagens tranquilas, né? Aos pastos verdejantes. Ele não leva a gente para uma vida seca, para uma vida de escassez, para uma vida de descaso, de humilhação. Pelo contrário, ele leva a pastos verdejantes, o melhor, né? Aquela pastagem suculenta, aonde você vai estar ali absorvendo aqueles ensinamentos e podendo se alimentar. E você estando bem espiritualmente, você estando bem com a sua mente em paz e descanso, tudo na sua vida tende a frutificar e a ser melhor. Claro,
né? Temos as nossas lutas, sim, porém, Ele é o nosso pastor. Ele é o que cuida das ovelhas, Ele que coloca no colo e leva ali as águas tranquilas. Então, caso você esteja passando por tribulações, por um tempo aí de sequidão, um tempo de dificuldade, águas turbulentas, né? Ou seja, muitos problemas, e você está imerso naquela situação e você não vê solução. Então, algo está errado. Você precisa parar, você precisa descansar, ficar em silêncio e ouvir a voz do seu Criador. Porque se a palavra está dizendo que ele te leva à tranquilidade, a águas tranquilas e a pastos verdejantes de descanso, e a sua vida está turbulenta, algo está errado. Provavelmente você não está se deleitando e se deixando aproveitar desse descanso do seu pastor. Então você quer ali pelas suas forças, pelo seu braço, não, mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Se eu não ir atrás. Mas não é isso que a palavra fala. Então, assim, na nossa sociedade, muitas coisas são embutidas no nosso pensamento, muitos paradigmas, né, desde a nossa infância, que se a gente não correr atrás, se a gente não lutar, se a gente não fizer com muito sacrifício, a gente não vai ter aquilo que a gente deseja. Mas isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, por isso que a sociedade vive nesse choque, né? E está hoje em dia com tantos transtornos de ansiedade, depressão, e busca tratamento e não tem solução. Na verdade, é um conflito que ela vai diretamente entre o homem e a palavra. A palavra de Deus não fala sobre isso. Ela não fala que é na guerra do braço, na força, no sacrifício, você se humilhando, você se colocando como escravo, que você vai ter o que você deseja. É totalmente ao contrário. Por isso esse conflito. Porque a nossa essência, o nosso eu mesmo lá interno, ele sabe que não é isso que ele busca e está realmente em desacordo com a palavra. Por isso esse conflito. Então eu vou trazer para vocês, além desse versículo que a gente está estudando hoje, que é o versículo 2 do capítulo 23 dos Salmos, tem um outro versículo que vem a complementar essa questão do descanso e de confiar, né, da confiança. Olha só, aqui no próprio Salmos, no capítulo 37, versículo 4, ele fala assim: põe também teu deleite no Senhor, e ele te concederá os pedidos do teu coração. Então, aqui a gente vê claramente que é isso que eu estou falando, que é o complemento do Salmo 23. Se você se deleita no Senhor, se você se permite descansar e crer no que Ele tem para você, no propósito de vida que você tem, no talento que Ele já te deu, né? Muitas vezes você não está agindo de acordo com o seu talento, com o seu propósito, porque você ainda não se descobriu, né? A vida é tão corrida e você estudou, você terminou, concluiu e se especializou e foi, e muitas vezes você não se dá conta que você trabalha em algo que não tem a ver com o seu propósito. Todos nós aqui temos um propósito, todos nós aqui temos uma missão, né? Muitas vezes se fala, missão de vida, mas a essência da missão. O que você veio fazer aqui? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? O que você pode contribuir com o outro, com o seu próximo? Então, talvez você não se permita deleitar-se porque você acha que precisa trabalhar para conquistar com a força do seu braço, do seu conhecimento, dos seus estudos. E aí você desvia do seu propósito. Então, por isso que você faz com tanto sacrifício. Você vai contra uma lei universal. A partir do momento que você age de acordo com a lei, você vai no fluxo da lei. Então você segue conforme a natureza. Mas se você vai contra, você fica resistindo, aquilo não vai. Porque existe ali aquela barreira, aquela resistência. Então você luta contra algo que vai contra a sua própria essência. De repente você vai passar a vida toda assim, vai morrer e só vai descobrir depois, né? Então é muito bom quando você se permite estar no conhecimento, estar ali na palavra, estar meditando e absorver esses conhecimentos que vão totalmente contra os paradigmas que são impostos para a gente. E é difícil mudar porque isso vem desde a infância, vem desde a nossa criação. É algo que a gente cresce ouvindo, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, se você não sacrificar, você não vai ter. Então isso já vem com aquela mentalidade, né? Desde pequeno, a gente vê os pais, né? Muitas vezes ausentes porque precisam trabalhar
para nos dar o consumo de cada dia, o alimento, as contas, manter a casa e roupa, e você já cresce naquela mentalidade, e você também vai estudar, vai buscar uma profissão que te dê um retorno, financeiramente falando, e assim você vai passando, e quando você começa realmente ter aquela maturidade e buscar o sentido de tudo, você se sente até meio perdido. Parece que tudo que você construiu foi em vão. E aí você começa a se questionar, né? Então, é bom quando você se questiona, quando você busca essas respostas e se permite ter essa vulnerabilidade dentro do seu conhecimento. Porque quando a pessoa ela fala, não, eu aprendi assim, o certo é isso aqui, eu vou morrer assim, porque eu fui criado assim, você não se permite a novos conhecimentos, você não se permite as novas experiências. Mas quando você começa a se questionar, realmente, né, eu preciso, né, parar, falar comigo mesmo, voltar-se para mim mesmo e entender o que tem além dessa vida, além dessa correria, o que eu busco realmente. E aí você se permite, né, estar vulnerável, que significa o quê? Estar aberto a novos pensamentos. E aí você vai e busca aqui na palavra, nessa essência, e se depara com isso aqui. Então, essa palavra vai totalmente contrário ao que a gente vê hoje. Você tem que lutar e guerrear. Não, não é isso. O Senhor fala: põe o teu deleite no Senhor. O que é deleitar-se? Né? Descansar, confiar, acreditar, descansar. Você está ali se deleitando, você está aproveitando. Esse é o real sentido da vida. Aproveitar, gozar da vida. Coloca o seu deleite, o seu descanso, o seu desfrutar, o seu aproveitar no Senhor. O seu descanso, o seu deleite, o seu prazer tem que ser no Senhor. A partir do momento que você fizer isso, Ele concederá os pedidos do seu coração. Então, por isso que muitas vezes a busca do que você quer parece que é aquela busca do gato contra o rato, né? Um está sempre correndo na frente, o outro sempre correndo atrás e nunca vão se encontrar. Porque você está correndo contra uma lei da natureza, uma lei universal, que o próprio Criador, quando criou tudo, tem leis estabelecidas ali para que tudo ocorra da melhor maneira dentro do fluxo, né? Então, quando você quer correr atrás de tudo e não se permite descansar, não se permite confiar, você não tem os seus desejos do coração atendidos. Então, aqui é exatamente o oposto. E para complementar, falando também um pouquinho deste mal do século, né, que tem a ver com tudo isso, quando você fica nessa busca insana e não consegue nem se atentar, né, ao real motivo dessa busca, né, que todos nós temos, essa busca, esse vazio por algo, e quando você entende, aquilo te preenche, aquilo vem e te dá uma sabedoria, um conhecimento que você fala, nossa, sempre teve tão aqui nos meus olhos e eu nunca tinha percebido. Então, vamos falar um pouquinho da ansiedade. Olha só o que diz em 1 Pedro 5, 7. Lançando toda a vossa ansiedade sobre ele. Todo e qualquer problema que traz ansiedade para você, lançando sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Então, este versículo complementa o anterior. Então, ele cuida. Não há nada que a gente possa fazer. Tem uma outra passagem que a gente até comentou aqui, numa das nossas lives, que nós não podemos acrescentar um côvado. Uma medida de um côvado, que antigamente era a medida daqui da ponta dos dedos até o cotovelo, né? Então, tem uma variação aí entre os povos antigos, entre 40 a 60 centímetros, mais ou menos. Mas, ou seja, não é nem meio metro, vamos dizer ali, né? Então, qualquer um de nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Meio metro, um passo que seja. Então, por que essa ansiedade? Por que essa busca por tantas coisas materiais, quando na verdade o mundo físico, o mundo material, ele é o reflexo do que está aqui dentro. Então, se você não está bem internamente, se você não busca essa paz, né, interior, colocar sua mente no lugar, buscar conhecer as leis do universo, e complementamente, se você ler a palavra, você vai ver que elas se encaixam. A Bíblia e as leis universais, elas são exatamente uma única coisa, que até nós falamos ontem da lei do uno, né? Porque tudo é um, tudo é ele, tudo é consciência, tudo é fundamental. Ele é o fundamento de tudo, né? Nós viemos depois disso, nós somos os co-criadores.
Então é bem interessante quando a gente faz parte dessa lei da natureza e você consegue ali aproveitar deste fluxo sem ficar resistindo, sem ficar lutando com a própria mão, com o próprio braço, na força do braço, porque isso só te traz desgaste. Mais depressão, mais ansiedade, mais medo, né? E quanto mais medo você tem, mais você vê reportagem, mais você fica atemorizado. Hoje, com a globalização, com a internet, a gente consegue acompanhar notícias do mundo todo, né? Eu recebo no meu celular sempre notícias da Europa, da Ásia, estou sempre atento aos Estados Unidos, o que está acontecendo. Então eu leio também, eu me informo, mas eu não deixo com que isso me atemorize. Olha o que está acontecendo e agora o que vai ser, porque nós já sabemos que Ele tem cuidado de nós. Não adianta a gente se atemorizar, porque nós não sabemos quantos dias continuaremos aqui. A gente só tem que viver da maneira mais correta possível, buscando conhecimento sempre, mas sem ficar naquele temor, porque muitas pessoas vivem 40, 50, 60 anos e sempre com aquele medo do que vai acontecer. Ela vem a falecer, vai embora e não aproveitou. Porque sempre com medo, medo de assalto, medo de roubo, medo da chuva que vai vir, que vai levar, e da enchente, do banco, da inflação, da falta de comida. Vocês lembram que quando começou a anunciar a pandemia, muitas pessoas foram estocar alimentos. Por mais que ela conseguisse estocar, ela não ia conseguir estocar para tanto tempo. Nós ficamos quase 2 anos em privação, né? E privação total ali foi no primeiro ano, foi bem complicado. Então imagina, é uma busca insana, né? E muitas vezes você querendo estocar, outras pessoas ficaram sem o básico, até que tudo se normalizasse, porque foi algo no planeta todo, né? Não foi só numa região. Então isso também vem trazer muita reflexão. Quando você tem esse lado de poder começar a observar que nem tudo é ruim demais ou bom demais, tem sempre os dois lados, porque sempre traz um aprendizado. Então, mesmo numa pandemia tão trágica, a gente conseguiu ter o lado do aprendizado, né? Aprendemos muito e muita coisa. E aí, falando um pouquinho ainda sobre o descanso, junto às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, né? Que ele cuida de nós, nós temos aí também um ganchinho para falar sobre a lei da não resistência. Eu sempre gosto de trazer um princípio mental para vocês, uma lei universal, porque isso você tem um princípio tanto bíblico, que é da sua fé, como cientificamente comprovado pela lei da física quântica, né, as leis universais, para você não ter por onde fugir e falar, a Bíblia, mas isso é coisa de crente, de católico, de bitolado. Não, veja a Bíblia como a palavra de Deus, a sabedoria divina que tudo criou, e o cientista depois ele só vem testificar, né? Ele só descobre algo que antes era encoberto ao conhecimento dos humanos, mas na verdade ele só vem testificar. Nada é criado, né? Tudo foi criado já primeiro e a gente depois só usufrui. E a lei da não resistência, ela trata exatamente disso. Quando você coloca o seu foco no trabalho excessivo, no sacrifício, na dor, se não doer ali, não está servindo. Se eu não me sacrificar, se eu não me martirizar, se eu não fizer com muito sacrifício, muitas e muitas horas eu não vou ter. Se eu não correr atrás, então você já tem aquilo dentro de você. Tudo que a pessoa tentar falar, você já vai rebater. Não, mas é assim. Não, mas nada vem de graça. Não, mas se eu não for, ninguém faz por mim. E principalmente aqui, que são mais mulheres que me ouvem, a tal da mulher guerreira, né? Então eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer porque eu sou guerreira, porque eu vou à luta, porque eu tenho que cuidar do meu filho e da minha mãe que já tá velhinha, e do marido, se não tem marido, a irmã que precisa de uma ajuda, e a tia e meu afilhado. Então você vai colocando tanta carga sobre você, porque você aprendeu que você tem que ser guerreira, que você tem que lutar. Só que você não foi feita desde o início com esse propósito. Então, por mais que você fala, não, eu não aceito, tudo bem, eu não tenho como mudar. Só que vai chegar uma hora que você vai parar, né? Que aí tem aí todas as síndromes que a gente possa imaginar, né? Nessa era moderna que estamos vivendo, e as pessoas vão sofrendo de transtornos, e as coisas vão ficando mais complicadas, porque chega uma hora que você não vai dar conta, você não foi projetada para dar conta de tudo isso, né? Por isso que Deus já nos colocou como auxiliadora, porque o auxiliar ele faz muito mais, às vezes, do que o principal ali na função. Isso falando em geral, né? Numa empresa, no cotidiano. Então, o auxiliar, ele tem essa visão de multifunções.
ele consegue dar conta disso aqui, ter aquela visão daqui, dali, ele consegue ter aquela visão ampla e auxiliar em várias funções, mas não pegar a carga toda para ele, porque a carga é do gestor, a carga é da pessoa que está no cargo principal, né? Então, quando a mulher ela quer mudar esse papel na sociedade, dizendo eu tenho direito, eu sou igual, eu tenho direito, ela simplesmente deturpa tudo que foi feito lá no início, na criação. Então, muitas vezes a gente vai contra. Não, mas isso não é um pensamento contrário. Eu sou pelas mulheres, eu luto, né, pela força feminina e tal. Só que lá no fundo, não é isso que a gente quer. A gente quer o reconhecimento, a gente quer ser valorizada, a gente quer ter o nosso lugar ali e ser aplaudida pelos nossos atos, que as pessoas nos reconheçam como mãe, né? Como aquela que consegue criar seu filho e ter também o seu trabalho e trabalhar com as suas mãos e trazer também parte do sustento, ser capaz e ser admirada por conseguir ser capaz, porque a mulher virtuosa na Bíblia, ela também trabalhava, ela tecia, ela ia atrás do alimento, ela cuidava da casa, levantava super cedo. Então a mulher, ela pode sim trabalhar, ela deve, né? Cuidar da casa, dos filhos, mas não como hoje a sociedade coloca para nós. Porque você pega uma carga que não é sua. E aí você começa a lutar, 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 achando que com aquela força você vai conquistar o mundo. E na verdade você está invertendo os papéis, você se sobrecarrega e depois pira e não sabe por quê. E aí a gente entra nessa lei da não resistência. O que é a lei da não resistência? A lei da não resistência é nada mais do que você seguir o fluxo. Existe uma frase que fala assim: tudo que você resiste, persiste. Então, quanto mais você resistir a algo, quanto mais você resistir a uma situação, quanto mais você entrar em embate com aquela situação, vai resistir, vai persistir na sua realidade. Tudo aquilo que você não quer, então você fala, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero problema, eu não quero destruição, eu não quero luta, eu não quero. Você fica tão focado no que você não quer que você acaba criando aquela situação. E aí você não quer, você resiste, e aí ela vem mais para você, porque é o que você está gerando ali de sentimento. Então, na verdade, a lei da não resistência é você deixar o fluxo fluir. É como se fosse a água. A água é o melhor exemplo. A água, ela não resiste a nada, ela simplesmente segue o fluxo, né? Ela vai pelo rio, ela vai levando, ela passa pelas pedras, passa pela relva, passa pela terra, e a água vai, ela segue o seu curso. Você não vê um rio que ele corre para cá, outro dia você vai olhar e ele está correndo para cá. Não tem. A natureza é muito sábia, então sempre ela vai correr naquele sentido natural e o encontro final é sempre o mar, né? Todas as águas desaguam no mar, todos os rios, então segue o fluxo. Então é o maior exemplo para a gente. Então ela não tira nada do caminho, ela vai seguindo. Assim tem que ser a nossa vida. Quando você vê um obstáculo, quando você vê um problema, uma dificuldade, você tem que abençoar aquela situação. Ah, Virgínia, mas é muito difícil. Ah, você não sabe o que eu estou passando. Sim, eu sei que é difícil. Nós temos desafios diários, né? Tanto na família, com filho, quem tem filho, quem não tem filho é o estudo, é o trabalho, é um familiar. Só que você tem que abençoar esse obstáculo e ver o que ele está te trazendo de ensinamento. Toda situação que entra na nossa vida é por algum motivo. Você mesmo acaba atraindo aquele aprendizado sem você perceber. Por isso que é tão importante o conhecimento das leis. Quando você está consciente de ser e consciente daquelas leis, você começa a observar e você começa a seguir naquele fluxo. Você começa a ver que tudo para você começa a fluir. Por quê? Você não está resistindo. Quanto mais você resiste, mais aquele algo persiste. Assim é para tratar com uma pessoa difícil. Então você fala assim, aquela pessoa é difícil. Eu tento falar e tento ensinar, mas ela é difícil. Sim, porque ela não vai mudar porque você está falando. Porque do outro lado também tem a lei da não resistência da parte dela. Então, quanto mais você fala tentando ensinar algo, ela resiste. Entendeu? E aí você tenta falar de novo e ela resiste de novo. E aí tem aquele embate, aquele desgaste desnecessário. Então é mais fácil você abençoar aquela situação e deixa passar. Simplesmente você passa pelo problema. Você vai desviando e vai vivendo a sua vida.
Independente, por exemplo, uma doença. Ah, mas a doença é grave. Nós sabemos que tem doenças que existe a cura através da medicação, através de um tratamento, através de você procurar uma ajuda médica. Então você vai procurar. Se você está tratando, se você está com uma medicação, você tem acesso a tudo isso, você está curado. Não significa que a cura vai ser arrancada a doença de você. Muitas vezes sim, as pessoas conseguem a cura por um milagre, por um estado diferente, mudam de vida, de cotidiano, às vezes é uma doença respiratória, então você fazendo a mudança de um local físico, você se cura, né? Então muitas vezes você consegue a cura, muitas vezes é algo cirúrgico, que você busca a cura, e cirurgicamente você consegue a cura de determinada doença, determinado problema. Então existe aquela cura. Tem doenças que não existe a cura através de uma cirurgia ou algo assim, mas você consegue a cura com tratamento e remédio. E tem doenças que você não consegue. Você vai ter que conviver com aquilo. Então, se você ficar resistindo, 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 e se você tiver que conviver com isso para o resto da sua vida, e você for viver muito ainda, 70 anos, 80, 90, você vai viver sempre nessa resistência? Ah, mas eu não aceito. Então, o fato de você não aceitar não vai mudar. Você não vai aceitar e você vai continuar convivendo com aquilo. Então, é mais fácil você aceitar, você absorve aquele sentimento, você tem o autoconhecimento, onde você fica ali em silêncio, você procura ouvir, você procura aprender com o seu Criador, porque Ele te criou. Ainda falamos ontem um pouquinho sobre isso, que Ele fala que Ele nos conhece desde quando éramos substância sem forma. Você era só o fiapinho ali do DNA, né? Não era nem um embrião ainda. Você era só um óvulo, um espermatozoide ali. Você não tinha forma. Ele já te conhece ali, quando você era substância sem forma. Então busca nele as respostas. Se você tem algo para aprender, que você aprenda, que você aceite, que você consiga absorver aquela lição e passa e vai seguir. Não fica ali resistindo. Quanto mais você resiste, mais o que você não quer persiste. Então, de uma lista de dificuldade, luta, pobreza, miséria, desgraça, doença, pare de focar nisso. Siga a lei da não resistência. Por que ela é mais difícil de a gente aprender, da gente praticar? Porque é tudo que você vê no seu dia a dia. E quanto mais você vê, mais você sente, mais você cocria daquela realidade e você fica num ciclo sem fim. Então faz um pequeno exercício. Começa a focar, em vez de luta, na paz. Em vez da dificuldade, solução. Em vez de tantas lutas e desgraças e pobreza e aquele pensamento de escassez, começa a pensar na prosperidade, no sucesso, na alegria. O que eu posso fazer para gerar algo diferente? Como eu posso ser útil na vida de alguém? E Ele, que é o seu Criador, Ele te fez desse jeitinho que você é. Você não precisa mudar. Você não precisa ficar nessa busca insana. Ele te faz descansar nos pastos verdejantes, nos pastos suculentos, nas águas tranquilas. Então acredite. Está escrito aqui, tome posse dessa palavra. Às vezes a pessoa complica tanto a Bíblia e fala, nossa, é difícil de entender. Não é difícil de entender. Se você ler e absorver aquilo que está escrito ali, sem buscar tantas explicações. Deleita-te no Senhor, a gente leu agora. E Ele concederá os desejos do seu coração. Deleita, aproveita, medita na palavra dEle. Esteja com Ele. Faça esse exercício diário. Dê os seus primeiros momentos às instruções da sabedoria. Ah, mas eu levanto 6 horas, é corrido. Levanta às 5. Ah, mas eu tenho que trabalhar e levanto às 5. Levanta às 4. Talvez essa 1 hora que você dedica ali para o seu autoconhecimento vai te render tanto durante aquele dia. Você vai ter um olhar totalmente diferente para as pessoas que te rodeiam, para as pessoas que estão no transporte com você, para os filhos que você leva ou não para a escola, não sei como que é a sua rotina, nas pessoas que estão ali no seu dia a dia. Tudo vai mudar. Todo o seu olhar será diferente. Porque você, no fundo, sempre busca por uma resposta. E por não encontrar, prefere viver essa rotina louca, aquele ratinho ali naquela rodinha, e vive assim, sem propósito,
sem entender realmente, né? Então, deleita-te no Senhor primeiro. Dedique suas primeiras horas ali a meditar na palavra, a buscar o conhecimento, buscar entender as leis universais, para que você consiga ir no natural do universo, o seu fluxo fluir, realmente fluir, para você não tentar ir contra. Não tem como ir contra a corrente da água. Não tem como o vento, você tá ali num vento super forte, ficar ali e falar, não, aqui ninguém me tira. Você sabe que se você ficar num vento forte, numa tempestade, você vai voar. Ele vai te levar. Não tem como lutar contra a natureza, né? Então você precisa deixar com que a natureza flua, com que o Espírito Santo flua na sua vida, com que o Deus Criador possa tomar conta de tudo isso. E ao mesmo tempo parece estranho, porque você não tem nem espaço para isso mais, né? De tanta carga, de sobrecarga. Então, quando a gente começa a tirar o pé do acelerador e pensar, preciso meditar, preciso de um silêncio, preciso me encontrar, aí você vai realmente encontrar esse descanso, você vai confiar e ele vai agir por você. Você vai deixar a lei da não resistência e vai começar a fluir, né? E aí, ainda falando da lei da não resistência, quando a gente fala de embate com pessoas, fica bem complicado porque nós temos também a outra lei, que é a lei da relatividade, né? Onde tudo é relativo. Se você quer impor a sua opinião, tanto religiosa como política, como para um conselho, né? Para um parente próximo, para um filho, você quer colocar ali sua opinião, sua visão. A outra pessoa tem a visão dela. E para ela é a certa. Porque tudo é relativo. Na sua visão, você é o certo. Então, você vai ficar sempre nesse embate. É melhor você deixar as coisas fluírem, entregar para o seu Criador, que Ele sabe de tudo. E quando você confia nele, Ele vai endireitando as suas veredas. Entendeu? Então, Ele coloca para você que você pode ceder, talvez, em algum ponto. E Ele mesmo, que é o Criador da outra pessoa também. Ele ama tanto você quanto a outra pessoa, quanto um chefe, quanto um filho, quanto um parente que está ali em embate, um colega de trabalho, não sei a sua situação. Mas ele ama tanto você como a outra pessoa. E se você aprende a confiar, embora a outra pessoa talvez não esteja praticando isso, mas pela sua confiança, pelo seu deleite, por acreditar que ele é o seu pastor e está cuidando de tudo, ele mesmo cuida deste fluxo natural. Porque essa é a própria lei. A lei que ele criou. Ele é o próprio universo. Então não tem como ele ir contra algo que ele mesmo criou. Então ele vai criar oportunidades, ele vai te abençoar com portas que você nem imaginava. Ele vai colocar novas pessoas no teu caminho. E aquela pessoa vai ser trabalhada também. Então, se realmente existe algum ponto que ela precisa melhorar, ela mesma vai abrir os olhos para isso, por conta da sua atitude, da não resistência. Entendeu? E quando você está nessa atitude de resistir, você provoca mais ainda a ira e a resistência do outro. E aí muitas vezes não flui, não vai para frente, não existe a promoção, não existe a progressão, não existe aquela porta que você tanto quer que abra, não vai. Porque a pessoa, quando ela tem aquela intenção já no coração dela, às vezes de prejudicar o outro, não é você que vai mudar. Então você tem que deixar fluir para que o próprio Deus cuide dessa situação. E aquela pessoa, às vezes, sendo colocada numa outra situação à prova na vida dela, ela vai mudando. Estamos aqui para aprender, né? Tem pessoas que a gente fala assim, não, não dá, aquela pessoa não muda. Não, ela muda sim, tudo tem seu tempo. Na hora certa ela vai ser colocada diante de uma situação e ela vai ser obrigada a se render ali, porque na verdade todos nós buscamos essa essência, esse descanso da nossa alma, né? Por mais que você não admite, mas você trabalha ali um ano todo desesperadamente esperando por uma férias. Por que que você quer as férias? Sendo que é um período tão curto e logo passa, como todo mundo fala, mas porque você quer o descanso, o merecido descanso. Então, na verdade, nós todos buscamos por esse descanso, por esse deleite, né? E a gente fala assim, bom seria se fosse todo o tempo. Então, mas se você estiver dentro do seu propósito, fluindo no seu fluxo, você vai trabalhar de uma forma mais leve, sem ter aquele paradigma do sacrifício, porque você tem que sacrificar, você tem que sacrificar. Então, por isso que seu trabalho é tão pesado, a carga é tão
pesada e cansativo, e é algo que você realmente sente, né, esse peso e fala, eu preciso de um descanso, eu preciso de férias. Mas quando você vai no fluxo, no seu propósito de vida, no que você realmente nasceu para fazer, você vai ver que aquilo não exige um sacrifício. Tudo é prazeroso, tudo é delicioso. O que você compartilha com as outras pessoas, o que você dá, o que você recebe, porque aí você está no fluxo, você está no seu propósito, você está vivendo a missão que você veio para viver. Então isso é muito, muito gratificante. Então este pequeno versículo nos fez ter essa meditação aqui. Olha, já estamos aqui há um tempinho conversando e se deixar a gente tem muito mais para poder aprender. Então aprenda a meditar, a pegar uma palavra, ler com cuidado e a absorver aquele conhecimento, a absorver aquilo que Deus quer falar com você. Que você tem essa sede, então que você vai na fonte para poder buscar realmente essa resposta, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui a nossa live de hoje. Compartilha com alguém que precisa ouvir. A gente fala muitas coisas que às vezes vem até de embate, né, com o que a gente acredita a princípio. E realmente é isso. Quando algo nos contesta, a gente tem que parar para pensar e analisar, né? Não acreditar de primeira. Então você pega o que você ouviu esse pouquinho, volta lá, assiste desde o início, e se algo foi de encontro, bateu com algo que você fala, mas eu não penso assim. Se permita essa vulnerabilidade, como nós falamos um pouquinho. Se permita, mas por quê? Deixa eu pesquisar, deixa eu ler. E aí se permita a tentar aprender de uma nova forma, ter uma visão de uma nova forma, e se realmente não é isso que está faltando para você no seu dia a dia, nas questões que você tanto busca e não aparentemente não encontra a resposta, né? Se você está aqui é porque você precisa ouvir isso e porque algo vai falar com você e vai te ajudar exatamente na busca que você está procurando aí, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, a gravação vai ficar no feed, compartilha com alguém que precisa ouvir, assista novamente, absorve tudo que você precisa para você e que seja uma excelente semana, esse primeiro dia útil, como a gente chama, né? E que seja um excelente final de mês, já nos preparando para outubro, que será o grande mês da sabedoria. Teremos ensinamentos maravilhosos, vamos fazer algo bem legal, bem especial no mês de outubro, tá bom? Sexta-feira a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o mês de outubro. Então, um grande beijo para vocês. E uma ótima segunda-feira, um restante de segunda-feira aí e uma semana abençoada. Tchau e até amanhã, hein? Quero vocês aqui comigo amanhã.